E bora de teoria de One Piece, porque no vídeo que eu falo da última missão dos Piratas Roger, eu coloco também o Morgans, Big News Morgans, como um dos membros do Roger que está cumprindo também o último desejo de seu capitão. E neste vídeo aqui eu vou falar especificamente dos detalhes que apontam para que sim, este cara que está aí com essa pele de albatroz, ele é na verdade um dos membros da tripulação do Rei dos Piratas, Gold Roger. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, o vídeo de hoje é de teoria de One Piece, pra gente especular sobre sim, Big News Morgans ele é ou não é um dos antigos membros da tripulação do Rei dos Piratas Roger. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, e se você só acompanha o anime, fique tranquilo porque aqui não tem spoiler do mangá. Primeiro de tudo, a identidade real do Morgans ela é secreta. O Oda reforçou que o Morgans é um humano que comeu a fruta do pássaro modelo albatroz e fica sempre na sua forma híbrida, tanto no mangá, quando ele fala sobre isso no SBS do volume 108, quanto no anime. Depois que acaba o episódio tem aquela brincadeirinha, né, aquele momento chibi, que são os personagens menorzinhos, contando a história de alguém, né, a gente tem o Edson e a Lilith, né, os dois satélites do Vegapunk, falando sobre algum personagem ou sobre alguma situação, fazendo um resuminho breve. No episódio 1106, esse resumo foi sobre o Big News Morgans, e eles de novo reforçam. A gente nunca viu o rosto desse cara porque ele está sempre na forma híbrida da Akuma no Mi dele, do modelo albatroz. Ou seja, eles estão falando isso pra gente reparar nisso. Não é ele é um cara X aí que só usa essa forma porque ele quer. É alguém que a gente tem que ficar de olho porque ele tem uma identidade importante pra história. Tá bom? Então, com isso a gente segue. Ele 2 vezes ressaltou isso pra gente ficar prestando atenção. Faz sentido o Roger ter um jornalista no bando dele, porque se ele estava indo para a ilha final, faz sentido ele ter alguém também que depois possa contar sobre essa jornada para o resto do mundo, sem entregar os segredos, mas falar que Gold Roger conseguiu chegar à ilha final e se tornou o rei dos piratas, né? Então um jornalista ali faria com que essa história se espalhasse pelo mundo inteiro e por isso as pessoas sabiam da grande fama do Roger. Além de ter alguém para escrever o diário de bordo, que era o Oden, ele tinha alguém também para espalhar essa história, essa grande reportagem para o mundo todo. Na novel do Ace a gente vê que ele também tem uma pessoa para ir contando sobre as aventuras dele, para ir escrevendo sobre as aventuras dele, então também faz sentido. E a grande aposta é o Momora. Algumas possibilidades entre os membros mais jovens do bando do Roger, mas a que mais se destaca é ele. Não só pelas primeiras letras do nome serem as mesmas que Morgans, mas pela altura, formato dos olhos que é idêntico, a risada e o chapéu que lembra um pássaro. A idade do Morgans é de 53 anos, ou seja, ele é 14 anos mais velho que o Shanks e 25 anos mais novo que o Rei Lee. Então ele tá numa média de idade que poderia sim permitir que ele estivesse lá junto com os outros tripulantes do Roger quando eles chegaram em Laugh Tale. Não era só um membro da tripulação que, como o Shanks, não foi pra ilha final, ele foi pra ilha final. Sobre o Momora, a gente não sabe nem a idade, nem se ele tá vivo ou tá morto, então realmente pode muito ser o Morgans. Eles são bem parecidos se a gente for olhar os padrões. Agora a gente chega nas ações do Morgans. Ah, mas você fala, porra, mas o Morgans ele tá ajudando a marinha, às vezes ele encoberta história, ele coloca os piratas como vilões, ele sabe como esse mundo funciona para começo de conversa. Então ele conhecendo o Roger, sabendo como que o Roger lidaria com ser taxado como vilão de tal situação, ele sabe que o Luffy também não liga, né? E é bom ele ter pessoas na marinha que confiem nele para ele conseguir saber as coisas e para ele conseguir contar a história que ele quer e guiar o mundo da forma que ele quer. A mídia tem um grande poder nisso tudo e ele cria as narrativas da forma que ele quiser, ora ajudando a marinha, ora puxando uma sardinha mais ali para os piratas, para ele poder manter essa transição entre as duas regiões. Então ele pode ter um diálogo aberto com o governo mundial e ele pode também contar a história às vezes mais pro lado dos piratas, porque mesmo assim o governo precisa dele, né? Se perder o controle do Morgans ali, ele começar a contar o que ele quiser, a marinha tá fudida. Inclusive quando a marinha tenta pegar ele, ele vai lá dar um pau no agente da Cypher Paul, isso mostrando que ele também tem uma força considerável. Não é qualquer pessoa, qualquer usuário de Akuma no Mi que vai conseguir lidar com um agente da Cypher Paul. E ele conseguiu lidar com isso de uma forma bem tranquila, tá bom? Não teve problema nenhum ali, um agente da Cypher Paul, do setor de inteligência do governo mundial. Eles são próprios para isso, eles são temidos no mundo inteiro, mas o Morgans lidou com isso com uma facilidade absurda, facilidade que foi membro do bando do Rei dos Piratas certamente teria, né? O Rei Lee, muito mais forte do que qualquer outro dos tripulantes ali, só perdia para o Roger em termos de força, e talvez equilibrasse com o Gaban, não teria nenhuma dificuldade, né? E o Morgans também conseguiu lidar com isso da maneira mais tranquila possível, não teve nem susto, né? Ele fingiu que estava assustado ali, depois deu um pau no cara e falou, não mexam comigo, não me subestimem, eu sou o Big News Morgans, eu conto as narrativas.
piratas. Então a gente tem que lembrar também que o Morgans fez questão de espalhar pro mundo inteiro o cartaz do Luffy ali, quando o governo tenta fazer ele parar, justamente por isso que a Cypher Paul foi atrás dele. Ele falou, não vou parar porra nenhuma, eu faço o que eu quiser aqui. Tá bom? Então o cara é brabo e ele tá contando a própria narrativa dele. E isso tem a ver com o vídeo que eu fiz falando da última missão dos Piratas Roger. Cada um dos tripulantes principais teve uma missão e a do Morgans seria essa, de controlar a narrativa, controlar a mídia para garantir que este pirata, o pirata destinado a chegar na ilha final no tempo certo, conseguisse fazer isso. Então cada um deles teve uma missão importante para garantir que o Luffy chegasse lá. O Shanks, o Rayleigh, o Crocus, o Gaban vai ter também e o Morgans também tem o seu ponto. Depois assistam esse vídeo da teoria que também é bem legal. E um outro ponto interessante é a base aérea dele. A gente sabe que o E-News, né, que é esse jornal diário aí, econômico mundial que o Morgans controla, ele é uma base voadora e a gente sabe que o maior segredo do mundo de One Piece que o Vegapunk revelou é que o mundo vai afundar. E a gente já falou também sobre como os piratas do bando do Roger, que sabiam disso porque chegaram na ilha final, já estão precavidos em relação a esse naufrágio, né? O Crocus mora dentro de uma baleia, então ele não vai morrer. O Rayleigh, ele reveste navios justamente para submergir, também não vai morrer. O Morgans, tendo uma base aérea, também não vai morrer, né? Então é outra pessoa aqui que está já de uma maneira segura caso o mundo realmente venha a afundar. E essa base aérea dele é basicamente um dirigível com um navio embaixo. Então caso o nível do mar suba muito, ele ainda vai ter que descer um pouco para recarregar os pássaros que ficam voando ali com a base dele, para eles se alimentarem e tudo mais. Ele pode descer e ficar no mar um pouquinho, tá bom? Que ele não vai ter problema nenhum em relação a isso. E a fruta dele é um ponto interessante, porque a gente sabe que o bando do Roger, quando chegou na ilha final, não tinha nenhum Akumado, pelo menos não revelado. E uma possibilidade é de que o Momora tenha consumido o fruto Zoan depois de voltar de Laugh Tale, justamente a pedido do Roger. O Rayleigh e o Crocus têm a sua missão e ajudam Luffy, mas eles ficam na miúda, né? Ninguém sabe direito onde eles estão, o que eles estão aprontando. Quietinho ali. Enquanto o Morgans, ele tá ativo no mundo, ele tá na linha de frente, ele é o cara que comanda a mídia. Então todo mundo sabe quem ele é, todo mundo sabe o que ele faz, todo mundo os poderosos, né? E se quiserem encontrá-lo, eles conseguem, tanto que a gente viu que a Cypher Paul foi atrás dele. Agora, imagina se eles soubessem que ele era um tripulante do bando do Roger. Primeiro que ele não teria a credibilidade de um jornalista, né? Porque ele não seria imparcial. As pessoas leem o jornal achando que estão lendo uma coisa imparcial. Por isso que às vezes ele prioriza e beneficia o governo, às vezes ele beneficia os piratas, porque se toda hora ele for sempre pro mesmo lado, as pessoas vão falar, pô, esse cara aqui puxa saco do governo, esse cara aqui puxa saco dos piratas. E se soubessem que ele era um membro do bando do Roger, eles iam falar, pô, o cara era um pirata, ele nunca vai falar mal do governo, pô, ele tá falando isso aqui, mas a gente não pode confiar no pirata, né? Então eles não confiariam nas histórias do Morgans como confiam hoje. Tudo que é publicado naquele jornal é verdade absoluta pro resto do mundo, porque ele tem essa reputação até hoje de ser realmente imparcial, de alguém que só relata os fatos como eles realmente aconteceram. A gente sabe que isso não acontece, que ele meio que manipula tudo ali, mas ele tá manipulando, e quanto mais ele manipula, mais perto do Luffy tá também da ilha final. A importância do mistério é justamente essa: usando sua forma humana, teriam rapidamente descoberto que ele era um dos piratas Roger e não conseguiria mais fontes dentro da marinha nem do governo, e nem teria credibilidade em relação às suas matérias. Criar uma identidade nova ajuda a manter essa imparcialidade. Ou seja, ele se manter sempre na forma de albatroz é justamente para que as pessoas não saibam quem ele é como humano. Então ele assumiu essa forma, ele consumiu uma Zoan, assumiu essa forma e criou um novo nome justamente para ele não ser conectado a nenhum pirata do bando do Roger, mas ele realmente pode ser o Momora, principalmente, mas pode ser outro dos piratas ali, mas eu aposto no Momora. Então eu quero saber o que vocês acham desta teoria. Big News Morgans é realmente um dos membros do Piratas Roger que está ajudando o Luffy, manipulando a mídia a chegar ali na ilha final? Depois assistam também o vídeo da última missão dos Piratas Roger, que está bem legal realmente e ajuda a complementar tudo isso que eu falei aqui. É isso, pessoal, muito obrigado, espero que tenham gostado, não se esqueçam de curtir, até a próxima, tchau, tchau!